Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos ver um pouco mais sobre materiais magnéticos. Já foram postados alguns materiais sobre esse conteúdo, em que os materiais magnéticos faziam parte de um circuito de interconversão de energia. E na parte magnética, esse circuito ele pode ser representado como análogo de um circuito elétrico. Com isso facilita o problema de um circuito tridimensional, que teríamos que aplicar ali todas as leis de Maxwell para a resolução, para um circuito bidimensional, de mais fácil resolução. A primeira análise que fizemos foi o cálculo de fluxo no material magnético e também no gap. Fazer isso é importante pelo fato de que o que se deseja normalmente nas máquinas elétricas é basicamente um fluxo necessário a realizar tal trabalho, ou fazer a interconversão de uma determinada quantidade de energia, pois a quantidade de fluxo está relacionada diretamente com a quantidade de energia. Em outra parte, foi visto um circuito magnético em que a atenção foi dada ao gerador de força contra-eletromotriz, ou seja, a bobina produtora de fluxo dentro do material magnético. E dessa vez foi mostrado como calcular a indutância. Isso é importante pelo fato de que a indutância é um fator limitante à corrente alternada. Sendo assim, é essencial fazer o seu cálculo para verificar a corrente que passará em uma bobina, com isso facilita o cálculo da bitola desse fio. Embora tenhamos estudado ali todo um circuito magnético e vimos até como calcular o fluxo no material e também a indutância no gerador de força magnetomotriz, não foi dado tanto foco aos materiais magnéticos. Por isso, esse vídeo será dedicado a mostrar o objetivo de se usar os materiais magnéticos que estão relacionados com as suas propriedades e também verificar por que tais propriedades acontecem. Então vamos lá. A primeira questão é por que utilizar materiais magnéticos? Não seria suficiente deixar as bobinas no ar? Pois bem, em circuitos que temos a conversão eletromecânica de energia, utilizar um material magnético é por dois objetivos. O primeiro é obter altas densidades de fluxo magnético, utilizando assim baixo nível de força eletromotriz se comparado com a bobina estivesse somente no vácuo. Supondo aqui uma bobina percorrida por uma corrente I, pela regra da mão direita é possível determinar aqui o sentido do fluxo. Suponhamos que ele está apontado para cima. Essa corrente produz uma certa densidade de fluxo. Uma questão que se sabe é que se colocar um material magnético no interior dessa bobina, essa densidade de fluxo aumenta muito. Matematicamente, esse fato foi explicado pela questão da permeabilidade magnética. Vimos que a permeabilidade magnética no material magnético é muito maior do que a permeabilidade magnética no ar. O porquê isso ocorre, nós veremos em breve. Já o segundo objetivo é delimitar e direcionar os campos magnéticos dentro de caminhos bem definidos, melhorando o fator de acoplamento. Como exemplo, nós temos um circuito magnético de um transformador. Supomos aqui que nós temos as bobinas 1 e bobina 2, e nessa bobina 1 há uma tensão aplicada tal que aparece aqui uma corrente nesse sentido. De acordo com a regra da mão direita, o fluxo percorre esse material magnético nesse sentido. Como a permeabilidade desse material magnético é muito maior do que a permeabilidade no vácuo, que é considerada permeabilidade também no ar, o que acontece é que praticamente todas as linhas de fluxo elas preferem passar aqui no material do que pelo ar. Sendo assim, uma maior quantidade de linhas de fluxo produzida nessa bobina 1 atravessa aqui a bobina 2. No vídeo que falamos sobre indutância, nós vimos que um campo magnético variável no tempo, ele produz uma bobina ao qual ele atravessa uma força eletromotriz. No caso, chamaremos de E. Essa força eletromotriz tem a sua polaridade definida pela lei de Faraday. O fato é que esse circuito magnético ele permite que uma maior densidade de fluxo atravesse aqui a bobina 2. Praticamente todo o fluxo que é produzido aqui na bobina 1, ele atravessa essa bobina 2. Como a densidade de fluxo está relacionado com a quantidade de energia, um circuito magnético ele melhora aqui a eficiência do circuito, melhorando aqui o fator de acoplamento. Como foi visto no vídeo de cálculo de indutância, o fator de acoplamento ele está relacionado à quantidade de fluxo produzido na bobina, aqui no caso bobina 1, que atravessa a bobina 2. Esse fator de acoplamento ele pode variar de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior a quantidade de fluxo de uma bobina que atravessa a outra. Após termos visto isso, vamos verificar por que isso acontece. E nós começaremos considerando o que é um material magnético.
Aqui nós falaremos dos materiais ferromagnéticos. Esses materiais são compostos por um grande número de domínios magnéticos. Vamos supor que esse cubo aqui seja um material magnético. A estrutura atômica é tal que, no interior desse material, as pequenas partículas elas se comportam como pequenos ímãs, de polaridade norte e polaridade sul. Esse material magnético ele é composto por uma quantidade imensa desses domínios magnéticos. Seria de se esperar que, se no mundo microscópico há pequenas partículas que se comportam como pequenos ímãs, esse efeito de ímã ele seria observado a nível macroscópico, ou seja, esse cubo, como um todo, ele teria aqui, a nível macroscópico, uma polaridade norte e uma polaridade sul. Assim ele atraía, por exemplo, outros metais. Só que normalmente isso não acontece. Isso se deve ao fato de que os outros pequenos ímãs dentro do material magnético, que também são chamados de dipolos ou domínios magnéticos, eles mantêm posição aleatórias. E essas posições aleatórias, elas são tais que, normalmente, elas cancelam o fluxo resultante. Sendo assim, o efeito microscópico, ele não é observado a nível macroscópico. Vamos observar aqui um exemplo com dois domínios magnéticos. Suporemos que os ímãs eles estão nessa posição. Esse primeiro ímã produzirá uma linha de fluxo nesse sentido. Considerarei somente uma linha de fluxo para facilitar. A linha de fluxo ela parte do polo norte para o polo sul, por convenção. E já nesse segundo ímã, temos outra linha de fluxo, que vai do polo norte para o polo sul. Observe que essas linhas de fluxo elas possuem ação contrárias. Sendo assim, a linha de fluxo desse primeiro ímã ela é cancelada pela linha de fluxo desse segundo ímã. Sendo assim, esse momento de polar resultante no material como um todo, a nível macroscópico, ele é zero. Uma coisa importante a se entender é que esses domínios magnéticos podem ser orientados por um fluxo magnético externo. Representarei aqui na forma bidimensional os dipolos magnéticos por seta aleatoriamente distribuídos. Agora suporemos que apareça nesse material linhas de fluxo nesse sentido. O que acontece agora é que esses domínios magnéticos eles vão tender a se orientar no sentido desse fluxo. Olhando aqui nesse segundo caso, ficaria, por exemplo, dessa forma. No sentido da linha de fluxo que tendeu a orientá-los. A questão é que quanto maior a força magnetizante dessas linhas de fluxo, mais orientados esses domínios magnéticos eles se tornam. Ou seja, mais no sentido dessas linhas de fluxos, eles vão ficar. Assim, eles vão da posição que eles estavam, por exemplo, aumentando aqui a força magnetizante, eles se tornam mais inclinados na direção do fluxo, aumentou ainda mais, e aqui, aumenta ainda mais aqui a força magnetizante. Quando esses domínios magnéticos estão totalmente na posição aqui da força magnetizante, todo esse material aqui, ele se comporta como um ímã. Sendo assim, ele gera uma densidade de fluxo responsável pela participação de todos os domínios magnéticos do material, além da densidade de fluxo daquele que foi responsável por orientar esses domínios. A partir do momento que todos os domínios eles já estão orientados, eu posso aumentar essa força magnetizante o quanto eu queira, que eu não vou ter aumento significativo de densidades de linha de fluxo, pelo fato de que a máxima densidade de linhas de fluxo desse material magnético ela já foi obtida. Nesse ponto, nós falamos que ocorreu ali a saturação do domínio magnético, ou do material. Os domínios magnéticos, como eu falei, eles são inicialmente desorganizados. Eles podem ser orientados por uma força magnetomotriz. Uma questão aqui é que nos circuitos magnéticos, o responsável por gerar essa força magnetomotriz é uma bobina, percorrida por uma corrente I. A força magnetomotriz ela é dada pelo número de Spira, vezes a corrente, como nós vimos, que é igual aqui à força magnetizante, ou intensidade de campo magnético, vezes o caminho médio desse material. Ao se percorrer uma corrente nessa bobina, os domínios magnéticos eles vão tender aqui a se orientar. E quanto maior aqui for essa força magnetizante, mais na direção dessas linhas de fluxo, mais reto assim, estarão esses domínios magnéticos. Uma pergunta interessante seria se essa corrente aqui deixasse de existir. Sendo assim, não teria mais força magnetomotriz. O que ocorrerá com a
direção desses dipolos magnéticos. O que acontece é que eles vão voltar novamente a se relaxar, tendendo a voltar ali à posição inicial. Só que eles não retornam totalmente à posição inicial como estava antes, né? Cancelando todo o movimento dipolar. É comum nos materiais magnéticos, os dipolos eles retornaram à posição mais próximas aqui ao fluxo que orientou eles, naquilo que nós chamamos de eixo de mais fácil magnetização. Com isso, o que acontece é que, apesar de remover a corrente, existirá nesse material magnético um magnetismo residual. Assim, se você aproximar aqui, por exemplo, um pedaço de metal desse núcleo, a tendência é que eles vão se atrair, justamente por esse magnetismo residual. Então, basicamente, ao se remover a força magnetomotriz, os domínios magnéticos eles assumem posições desorganizadas mais próximas às linhas de fluxo produzidas pela força magnetomotriz, que é o eixo de mais fácil magnetização, como já foi falado. Mas aí tem uma questão interessante. Inicialmente, o material ele tem uma força magnetizante igual a zero. À medida que aumenta a corrente, essa força magnetizante vai aumentando, e com o aumento da força magnetizante, que acontece nesse sentido, o que nós obtemos inicialmente é a orientação dos domínios magnéticos. Com isso, acontece uma alta variação aqui dos fluxos magnéticos, produzido pela orientação desses domínios. Supondo que nesse ponto a corrente ela se extinga a zero, a força magnetizante ela tenderá aqui a acompanhar o comportamento da corrente, tentando se extinguir. Só que como esses domínios magnéticos eles se desorientam, mas eles não cancelam todo o magnetismo, ainda sobra aqui um magnetismo residual. E a força magnetizante ela não retorna a zero como antes, existindo aqui uma densidade de linhas de fluxo ainda nesse material. Fazendo essa brincadeira de aumentar a corrente e diminuir, obtém aí aquilo que nós chamamos de curva de esterese. A curva de esterese, elas são apresentadas em forma de gráficos constituídos por conjunto de curvas, como nós podemos ver aqui. Essas curvas elas são determinadas empiricamente, ou seja, tem que ir lá alguém e testar para obter essas curvas a partir de amostras de ensaios com os materiais. Então, supondo, eu pego o material X, eu pego o material M5, por exemplo, que é usado para fabricação de motores e transformadores. Faço um ensaio aplicando a corrente, verificando a força magnetomotriz e a densidade de fluxo, e aí constrói essas tabelas. Esses ensaios eles são feitos seguindo os métodos prescritos pela Sociedade Americana de Testagem em Materiais. Mas agora, qual é o objetivo de verificar aqui essa curva de esterese? Essa curva de esterese ela é importante pelo seguinte ponto. Ela torna visível aqui a relação entre a força magnetizante e a densidade de linha de fluxo. Anteriormente foi visto que a relação é dada por que esse densidade é igual a permeabilidade vezes a força magnetizante. Assim, essa permeabilidade é igual a densidade de fluxo por força magnetizante. Observe que, nesse caso aqui, supondo que aqui seja uma reta, essa permeabilidade nada mais é do que o arco tangente dessa reta nesse ponto, né, nesse ângulo aqui. Observe que aqui já é mostrado o comportamento não linear da permeabilidade. Por quê? Supondo que aqui nós tracemos uma reta tangente a essa curva. Aqui ele mantém aqui uma inclinação. Nesse ponto, já temos outra inclinação. Já no outro ponto, já temos outra inclinação. Nesse ponto aqui, temos uma inclinação. Nesse ponto, uma inclinação. Observe que quando essa inclinação ela tende aqui a 0 graus, grande quantidade de força magnetizante produz pouco aumento aqui da densidade de linhas de fluxo. Nesse instante, nós falamos que esse material ele está atingindo aqui a saturação, ou seja, a orientação máxima dos domínios magnéticos. Por isso, nós falamos que a permeabilidade magnética ela depende diretamente aqui da densidade de fluxo magnético. Quando nós estamos tratando de circuito magnético, o mais desejado é que nós trabalhemos aqui nessa região linear. Limpando essas anotações, observe que na curva de esterese, para uma dada força magnetizante, por exemplo, aqui, aqui e aqui, eu tenho diferentes densidades de linhas de fluxo. Por isso, não é tão interessante trabalharmos simplesmente com a curva de esterese.
Por isso, nós trabalhamos com a curva de magnetização CC. A curva de magnetização CC ela é obtida pela plotagem dos lugares de valores máximos de densidade de fluxo e força magnetizante nas extremidades do laço de esterese. Então, basicamente, ela despreza aquele efeito da esterese, marcado por esse laço fechado, mas ela exibe claramente a relação não linear aqui existente entre a densidade de fluxo e a força magnetizante. Observe que aqui nós partimos de zero, próximo aqui de 1,6, nós já estamos atingindo aqui uma saturação. Como acontece aqui, nós partiríamos inicialmente de zero, próximo de 1,6 aqui, no valor máximo, estaria atingindo aqui essa saturação. Então, o que é? Voltando, né? Eu peguei a parte errada aqui do zero, aqui que iniciaria de zero. Né? Então, aqui, pego os valores aqui máximo, próximo de 1,6, o que acontece aqui é essa saturação aqui desse material. Resumindo, é mais comum utilizar a curva de magnetização. Ela é usada para cálculos de muitas aplicações na engenharia elétrica, com precisão adequada. Para deixarmos isso mais sucinto, nós iremos fazer aqui um pequeno cálculo, utilizando a curva de magnetização CC. Supondo que a curva anterior, mostrada aqui, ela é dada para esse material magnético. Nós temos que nesse circuito magnético, uma bobina de 500 espiras, ela é envolta em um núcleo de caminho médio. Aqui o caminho médio desse núcleo, LC, ele é igual a 30 centímetros, que é igual a 0,3 metros. Esse núcleo ele possui um gap de 0,050 centímetros. Logo, esse gap, mostrado por G, é igual a 5 vezes 10 a menos 4 metros. É importante sempre, quando se tratar desses cálculos, usar sempre as unidades padrões no SI. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a corrente necessária para produzir uma densidade de linhas de fluxo de 1 Tesla no núcleo? Logo, essa densidade de linha de fluxo é igual a 1 Tesla. E nós desejamos aqui a corrente. A corrente em um circuito magnético ela faz parte da força magnetomotriz. A força magnetomotriz ela é igual ao número de espira vezes a corrente. Sendo assim, essa corrente é igual à força magnetomotriz sobre espira. A força magnetomotriz ela é produzida por esse enrolamento, e em se comparando esse circuito com o circuito elétrico, essa força magnetomotriz produzida ela tem a sua queda no material magnético, e uma parte da queda se deve aqui ao entreferro. Sendo assim, essa força magnetomotriz total produzida pelo enrolamento ela é igual à força magnetomotriz no núcleo mais a força magnetomotriz no gap. Tudo isso dividido aqui pelo número de espira. O mais interessante é que essa força magnetomotriz ela pode ser relacionada com essa densidade de linha de fluxo. Usamos aqui essa densidade de linha de fluxo de 1 Tesla. Então, basicamente, é essa densidade que nós temos tanto no gap e também no gap, porque estamos supondo que o entreferro ele é tão pequeno que não acontece aqui perdas por campo de espraiamento. Calculando essa força magnetomotriz no núcleo, nós temos que essa força magnetomotriz ela é igual à força magnetizante vezes o comprimento do núcleo. Quem é essa força magnetizante? Nós vamos observar lá naquela tabela que mostra a curva de magnetização CC desse material. Como nós queremos 1 Tesla, a força magnetizante necessária é próxima aqui de 11 ampere-espira por metro. Assim, suporemos que essa força magnetizante é de 11 e o caminho médio é dado aqui como 0,3 metros. Logo, a força magnetomotriz no núcleo é igual a 3,3 ampere-espira. Já agora no gap, nós temos novamente que a força magnetomotriz no gap é igual a força magnetizante no gap vezes caminho do gap, que a força magnetizante é relacionada com a densidade de fluxo, dada por B sobre μ, vezes o comprimento médio. Esse μ, como aqui é o ar, é o próprio μ0. Substituindo os valores, nós temos que essa força magnetomotriz no gap, eu irei fazer aqui, ela é igual ao campo de 1 Tesla, vezes o comprimento médio, que é vezes o comprimento médio do gap, aqui eu deveria representar pela letra G, né?
ele é igual a 5 vezes 10 a menos 4 metros. Já a permeabilidade no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 reúnes por metro. Fazendo essas contas, isso aqui resulta em um valor de aproximadamente 398, né? 397,88. Vou arredondar aqui para 398. Logo, aqui nós obtemos a força magnetomotriz no núcleo, de 3,3, e a força magnetomotriz no gap, de 398. Sendo assim, nós podemos calcular aqui a corrente, que é dada pela força magnetomotriz no núcleo, mais a força magnetomotriz, a queda no gap, dividido pelo número total de espira, que é igual a 500. Esse valor é igual a 0,8026 amperes, aproximadamente 0,8 amperes. Observe que aqui nós conseguimos calcular a corrente a partir de uma densidade de fluxo desejada, que é o que normalmente nós queremos, né? Queremos que esse material magnético tenha uma determinada densidade de linha de fluxo, porque ela está relacionada direto com a energia, e com isso nós calculamos aqui a corrente necessária aqui para passar nessas espiras. Isso é importante que agora nós podemos, inclusive aqui, dimensionar esse fio para passar essa corrente. Então, com isso, eu finalizo mais esse vídeo falando sobre materiais magnéticos. Caso tenha gostado, clique no gostei, se inscreva no canal para receber notificações assim que um novo vídeo é postado. Até a próxima!